Vamos lá, como é que a gente constrói essa mesma tela então, utilizando o TDD, por exemplo, tá? O Desenvolvimento Guiado a Teste, Test Driven Development. Eu tenho algumas anotações aqui de bibliotecas que vamos utilizar, porque como eu disse eu não sou de front-end, então eu tive que aprender isso aqui para gravar o vídeo, tá? Tem um cara chamado VTest, que é para fazer testes com Vue, alguns utilitários aqui e uma DOM virtual aqui também. Vamos instalar esses caras. E além de instalá-los, a gente precisa fazer algumas configurações no vit config, por exemplo. Precisa fazer um import aqui em cima, uma referência na verdade, e precisa dizer que tem essa configuração também aqui. Além disso, tem que ir lá no TypeScript, na configuração dele, e adicionar mais duas propriedades aqui. E também ensinar ao TypeScript que vai existir um folder a mais. O que ele está reclamando? Por causa desse cara aqui que não fechou direito. E por fim, lá no package JSON a gente vai adicionar um script a mais para facilitar a nossa vida, que a gente vai chamar aqui de teste, que ele vai rodar o vtest utilizando uma DOM. Tá. Então aqui do ladinho de src a gente vai criar essa pastinha teste também e vamos criar um arquivo aqui, vamos chamar de search pokemon.test.ts. Tá. Vindo aqui nas anotações, deixa eu pegar também mais isso, na verdade isso aqui. Aqui eu posso fechar, posso fechar. Tá reclamando que a gente não utiliza esse mount ainda. Tá. Um teste utilizando esse vtest aqui, ele é muito parecido com as outras bibliotecas de teste existentes, Jest. Então a sintaxe é muito parecida. O que a gente vai criar? Um teste aqui que vai se chamar deveria retornar o ID do Pokémon. Na verdade, vamos colocar em inglês, né? Eu gosto de escrever código em inglês. Então aqui, should return Pokémon's ID. Tá. Voltando aqui para Notes ainda, eu tenho mais aqui um roteirinho de como esse teste poderia ser. Tá. Await. Tá. Esse wrapper a gente precisa montar. O que é o wrapper? Ele é um mount de quem? Da tela app view com uma configuração vazia aqui por enquanto. Tá. O que esse teste está fazendo? Esqueça a tela. Vamos comentar aqui. Vamos comentar isso aqui. O que esse teste está falando? Então a tela aqui deve estar vazia se eu rodasse a aplicação. Está vazia. O que esse teste está me dizendo? Que eu deveria preencher um valor Pikachu num campo chamado Pokémon. Chamado não, mas num campo que contém essa classe Pokémon Search Name. Ao clicar um botão chamado Pokémon Search Button, eu dou uma dormidinha aqui e eu tenho que garantir que a mensagem de erro não existe e que o Pokémon retornado, o Pikachu 25, né? Que o Pokémon retornado vai ter um ID 25, certo? Essa sleep aqui é uma gambiarrinha que eu achei para dar um
um delay aqui entre clicar e começar a verificar se os campos existem. Porque como a gente está fazendo uma chamada para uma API que está na internet, que pode ter uma certa latência ali, pode demorar meio segundo para carregar, ele ia falhar o teste de primeira já, porque não ia existir o retorno ainda daquela API, tá? Então, esse return, esse sleep aqui é necessário para isso. Inclusive, eu vi que várias pessoas utilizam também isso. Se a gente rodar esse teste aqui, ele deveria falhar, certo? Porque não tem nada implementado. Então, ele já falhou aqui, dizendo que, ó, eu não consegui achar esse campo dentro desse template aqui, certo? Tá tudo comentado, então, de verdade, ele não conseguiu achar isso aqui. Como é que a gente faz esse teste passar? Bom, vamos implementar. Primeiro, primeira coisa, para fazer passar essa parte aqui, a gente tem que ter uma classe chamada Pokémon Name Search, para ficar consistente. E cada vez que salva o teste, ele roda de novo, ele está com live reload aqui também no teste, tá? Bom, não tem um model aqui, precisamos abrir um model aqui para ele parar de dar um erro. Tá. Então, se a gente vem aqui agora para o teste, esse primeiro assertion aqui passou, mas ele falhou no segundo, que não tem esse botão aqui. Então, vamos copiar essa classe, vamos vir aqui no botão e vamos dar uma classe para ele também. Vou descer o comentário aqui para baixo. Search Pokémon. Não existe a função Search Pokémon. Vamos abrir ela aqui e vamos liberar ela aqui. Além do... Isso aqui a gente não precisa ainda. Estamos indo em Baby Steps. Ok. Passou o primeiro. Passou o segundo. Dormiu um segundo. De fato não existe essa classe aqui, mas foi uma coincidência. Porém, ele não retornou um ID 25 para esse Pokémon aqui, onde ele está dando esse erro. Tá? O que a gente faz? A gente libera essa div aqui. Essa div aqui, ela só vai exibir se existir um Pokémon ID, já vamos chegar lá. Essa classe aqui vai ser Pokémon ID. E a gente vai liberar o Pokémon ID aqui em cima e o Pokémon ID aqui embaixo. Falhou. Por quê? Porque a gente está printando só 25 sem a hashtag na frente. Então vou botar aqui uma hashtagzinha na frente, que a gente quer indicar que isso aqui é um numérico. E olha que lindo, passou o teste. Só exibe aqui quando existe o Pokémon. Foi lá na requisição, pegou, preencheu tudo certinho aqui, e nós temos um teste agora garantindo isso. Então, tem uma pequena lógica ali, muito banal ainda, muito simples, mas eu não preciso mais ficar testando, codificando, voltando para o browser e no olho, visualmente, verificando se isso está funcionando. Tá? Analogamente, nós poderíamos ter um segundo teste, que é o seguinte. Ponto vírgula, porque eu gosto de ponto vírgula. Should display error message for non-existent Pokémon. Alguma coisa assim, tá? O que a gente quer fazer agora aqui? A gente quer fazer provavelmente alguma coisa muito parecida com essa, porém para um Pokémon que não exista. Vamos botar aqui o nosso Pichuleco. Tá? Tudo igual. Montamos uma DOM virtual aqui. Vamos lá naquele campo, preenchemos o valor de um Pokémon inexistente, clicamos, aguardamos um segundo. O que acontece? A error message agora tem que ser truth. Tem que ser verdade. E essa aqui tem que ser falsa. Nós não queremos agora exibir um
Opa, aqui é o Pokémon ID. Nós não queremos exibir um Pokémon ID de um Pokémon que não existe, claro. Então, o primeiro teste continua passando, o segundo está falhando. Claro, a gente acabou de criar o teste. Isso é o TDD. A gente veio aqui, criou o teste e agora a gente vai fazer ele passar. Tá? Ele esperava que a error message fosse true. Como é que a gente faz a error message send true? A gente libera aqui, né? Então, quando preenchermos o pichuleco, que é inexistente, eu salvei pela maneira de salvar, mas vai falhar ainda. Mas agora a gente quer que a mensagem seja exibida. Tá. Ela falhou ainda. Error message, porque nós não temos a classe aqui ainda. Então, esse cara aqui vai ter uma classe chamada error message, que só vai aparecer quando o Pokémon não existe. E olha que lindo, tá passando. Tá? Então, note que eu não fui no browser nenhuma vez. Tá? Eu estou codificando orientado a testes. Eu escrevi o teste, escrevi o código que faz aquele teste passar, e eu não sequer abri o browser para ver se está funcionando ou não. Por desencargo de consciência, vamos dar um quit e rodar npm run dev. Será que vai funcionar? Bom, vamos lá. Pichu vai retornar o ID dele? Vai, com a hashtag ali. O pichuleco vai retornar algum ID? Por acaso, não vai retornar nenhum ID. Ah, que interessante, ó. Não limpamos o ID da requisição anterior. Pode ter um teste para isso, certo? Então, aqui, teste should clean ID from previous search. Será que faz sentido esse nome? Vamos ver. Opa, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Async function, tá? Então a gente, para simular aquele acontecimento da tela, a gente pode fazer uma search que funciona. Depois a gente faz uma search que não funciona e espera que esse cara aqui seja falso. O que acontece? Provavelmente aqui, npm run test. Provavelmente esse teste aqui vai passar, porque a gente continua exibindo a Pokémon ID da rodada anterior. Né? Então ele esperava que o Pokémon ID fosse false e foi exatamente o comportamento que a gente viu lá na tela, certo? Então o que a gente faz? A gente pode fazer o seguinte: quando dá uma mensagem de erro, Pokémon ID.value volta pro default, que é esse vazio aqui. Né? E aprendendo isso, a gente pode ter o contrário também. A gente pode ter um caso contrário, onde primeiro a gente coloca um inexistente, depois a gente coloca um existente e a gente não quer que a mensagem de erro continue aparecendo, correto? Então aqui vai ser um teste from existing Pokémon in previous search. E esse aqui from non-existing Pokémon in previous search. Então a gente vem aqui e bota um Pokémon que não existe, faz dar um erro, a error message vai aparecer, a Pokémon ID não vai aparecer, depois bota um que existe, esse cara aqui deveria estar escondido agora. A gente não quer mais ter uma error message sendo exibida ali, né? E tá errando, né? Porque a error message continua ali. Então a gente vem aqui e faz o que? Bom, quando a gente vai iniciar uma nova execução, a gente limpa a mensagem, certo? Aqui, limpou a mensagem, salvou. Provavelmente agora os 4 testes vão passar.
Feito? Então, isso aqui foi o desenvolvimento de uma tela guiado a testes. Lep, mas essa tela está muito feia. Gente, eu sou um desenvolvedor back-end, não front-end, né? Só que o funcionamento da tela está aqui. Tá tudo funcionando perfeitamente, né? O que vai dizer agora se a tela vai ficar bonita ou não é sua habilidade na hora de escrever os estilos aqui de CSS, que vem depois. A gente está preocupado com o funcionamento da tela. Toda a parte de estilos ela vem no segundo momento, que eu até vou colocar no final aqui do curso, mas o importante é o funcionamento da tela aqui, tá?